Olá, seja bem-vindo à Comissão Política, o podcast de política do Expresso. Estamos a gravar ao final de segunda-feira, 9 de julho. Lá fora está calor e a economia está a crescer. Sim, o PIB cresce, o desemprego cai, o déficit tomba e não há austeridade. Bom, a austeridade ainda há, aliás, nunca deixou de existir. E bom, a economia já está a desacelerar e já vamos perceber porquê. Com a economia a crescer é mais fácil fazer orçamentos do Estado, ou talvez não. Talvez não, porque menos déficit também abre espaço sempre a mais reivindicações. Mesmo se há 3 anos que o Governo anuncia descidas da carga fiscal e há 2 anos que essa promessa não é cumprida, o que nos leva sempre a pagar mais impostos e contribuições. Veremos como será este ano quando as contas se fizerem. O que já sabemos deste ano é que estamos a assistir a um crescendo da pressão política, nomeadamente do PCP, em relação ao Governo. É a pressão do costume, agora com mais contestação sindical, ou pode o PCP não aprovar a proposta de Orçamento de Estado que o Governo há de apresentar em outubro? E se sim, em que lugar fica o PSD, que faz uma oposição pouco violenta a António Costa? A verdade é que o PSD vai apresentando a sua própria agenda. Agora falo na Justiça, mas como escrevi ao Expresso no sábado, não são propriamente propostas anti-Costa, são mais propostas anti-Passos Coelho. São os 3 temas da edição de hoje. Comigo tenho a Rosa Pedroso Lima, que faz o acompanhamento na redação das esquerdas e dos movimentos sindicais. Olá. Tenho o João Silvestre, editor de Economia do Expresso. Olá. E tenho o Filipe Santos Costa, que faz a cobertura do PSD e comigo faz a dupla residente da Comissão Política. Viva! Eu sou o Pedro Santos Guerreiro. João Silvestre, tu que és editor de Economia, és um macroeconomista, explica-nos então como está a economia. A economia progride sempre em ciclos curtos e em ciclos longos, como sabemos. Nós estamos numa fase de termos chegado à maturidade ou ao topo da curva de crescimento e vamos entrar numa fase menos pujante de crescimento económico? Sim, pelo menos é isso que se espera. Não é? Nós tivemos um 2017 que foi surpreendente em termos de crescimento, em termos de contas públicas, porque de repente o PIB cresceu 2,7%, foi o maior crescimento do século. Bateu todos os anos, nós tínhamos sido até os anos anteriores à crise. E depois veio o primeiro trimestre. E depois com o primeiro trimestre chegou aquilo que nós já esperávamos, ou para mim já se esperava nas várias previsões. Ou seja, nós crescemos já menos no primeiro trimestre do que tínhamos crescido no trimestre anterior, quer em termos homólogos, quer em termos na comparação em cadeia. E a perspectiva que há é 2018 ser mais lento do que 2017, 2019 mais lento do que 2018 e assim sucessivamente. E portanto a perspectiva que é que não chegámos ao pico, talvez, ainda do nosso potencial, eventualmente, mas a expectativa que há é que vai desacelerar. O Governo é ligeiramente mais otimista do que o FMI ou que a Comissão Europeia, mas a tendência é para desacelerar daqui para a frente. A menos que haja uma inversão qualquer que não se vislumbra. É importante nós percebermos essa evolução até para depois chegarmos ao enquadramento político e ao enquadramento das pressões políticas que neste momento estão a ser feitas sobre o orçamento. Quando se olha para o primeiro trimestre, aquilo que se percebe é, no que diz respeito, por exemplo, a investimento ou mesmo em relação ao turismo, alguns dados que são dados avançados, mas ainda não são dados tão detalhados como aqueles que depois temos acesso mais tarde, já se percebe que há algumas tendências e uma delas, por exemplo, é no investimento, onde até vínhamos subindo mais do que esperado. E não foi assim no primeiro trimestre. Sim, um dos problemas foi na parte externa, que tem a ver com turismo e tem a ver com exportações de todo tipo de bens. E nós tivemos 2017 foi muito bom e no primeiro trimestre houve desaceleração, as exportações até março caíram, exportações de bens. O turismo teve, pelo menos no Algarve, os sinais que houve, é que houve uma certa desaceleração. Abril já foi ligeiramente melhor, que também teve um bocadinho com os meses de calendário, se há mais dias úteis ou menos dias úteis, e com a Páscoa. Agora está a melhorar ligeiramente, agora o que há, como tu dizias, era o problema do investimento. É que nós temos crescido desde que começámos a crescer pós-crise, portanto desde 14, 15, 16, 17, muito à conta de criação de emprego. Ou seja, mais pessoas a trabalhar, ainda que muitas delas com produtividade relativamente baixa, mas são mais pessoas a trabalhar, logo há mais produção. Então, um efeito automático, não é? Do facto de haver mais pessoas a trabalhar e o emprego em Portugal tem crescido e o desemprego tem caído, faz automaticamente com que haja mais produção, se quiser. Portanto, a economia cresce. E esse aumento do emprego, ele vai prosseguir? Quais são as previsões? Sim, esse é que é o problema. Ou seja, ele vai continuar a aumentar, o emprego e o desemprego a descer, mas a ritmos cada vez mais baixos. É o emprego do turismo, é isso? É sobretudo elencado no turismo, não é de criação de novas indústrias? É isso que estás a dizer? Sim, há alguns setores de baixa produtividade, como o turismo e não só.
E, portanto, à medida que nós nos aproximamos daquilo aquilo que os economistas chamam a taxa estrutural de desemprego, ou taxa natural de desemprego, ou pleno emprego, é muito difícil continuar a baixar para lá disso. E, portanto, nós todos os anos estamos a ter criação de emprego. Por exemplo, o Governo, as previsões que tem, para este ano é um crescimento de 1,9% no emprego, quando o ano passado foi de quase do dobro. Para o próximo ano só já é 1%, portanto, a tendência é para criar cada vez menos emprego. E, portanto, são menos pessoas novas a trabalhar no mercado e com produtividades que têm sido relativamente baixas. E por isso estamos a chegar a um ponto, que é isso que o Pedro dizia há pouco, que é, estamos a chegar ao nosso pico, ao nosso potencial, e a partir daí chegamos a uma taxa de crescimento que no potencial é relativamente baixa, ainda à volta de 1,7, 1,8. E além disso, há os riscos externos, não é? Que têm a ver com fenómenos que podem levar à subida das taxas de juros, que para uma economia tão endividada como a portuguesa tem um impacto imediato. Estamos a falar de coisas como a situação italiana, como a situação inglesa, estamos a falar de tensão no Médio Oriente, enfim, o noticiário quase internacional de que falamos regularmente. A verdade é que se as economias europeias crescerem menos, nós vamos exportar menos, e se o risco associado às nossas taxas de juros subir, vamos pagar mais. Portanto, há também riscos que não controlamos. O que nos leva às contas públicas, quando olhamos para esse entorno, se quisermos, económico, e para os riscos externos que existem, que espaço é que há para medidas orçamentais? Ou seja, quando o António Costa diz, como disse há muito pouco tempo, em relação aos professores, não há dinheiro, que foi uma frase que ele inaugurou, ele nunca o tinha usado, é uma espécie de nova versão do país está de tanga, isto veio contrariar, ou contradizer mesmo, o que era a percepção pública de um crescimento económico fulgurante e, portanto, que estava a levar aos déficits mais baixos da democracia, etc. E, de repente, não há dinheiro, é a expressão, e somos colocados perante, como diz o PCP, perante escolhas, e o Primeiro-Ministro parece alinhar nisso, quando diz para dar aumentos ou para repor as carreiras aos professores, eu não posso fazer o IP3, no fundo está a traduzir uma escolha. Como é que tudo isto nos leva a um orçamento de Estado? Que espaço é que há para medidas orçamentais? Eu diria que é quase impossível, havendo orçamento aprovado, e há essa dúvida, não é? Mas havendo orçamento aprovado para 2019, nestes moldes parlamentares, vai ter que haver algumas medidas de benesses de vários tipos. IRS, aumentos de salários, alguma coisa haverá. Agora, há dinheiro? Tem que haver algum, eu diria. Pelo menos que seja, terá que haver algum. Está sempre ali uma gaveta com umas notas esquecidas, é isso? Sim, quer dizer, nós teremos no final do ano um déficit abaixo de 1%, portanto a margem para 1/10, 2/10, 3/10, eventualmente haverá sempre. Agora, aquilo que o problema está nestes riscos, ou seja, nós estamos a chegar ao pico, à nossa velocidade máxima de crescimento, quando estamos neste momento a recuperar o PIB que tínhamos em 2008, só este ano, passado quase uma década, estamos a voltar ao PIB que tínhamos, com os juros que estão no mais baixo que alguma vez foram, que vão começar a subir inevitavelmente. E, portanto, daí eu presumo que venha daí as cautelas do Primeiro-Ministro dizer que é preciso haver escolhas. Isso é aquilo que popularmente ficou conhecido como vem aí o diabo, não é? Quando Passos Coelho dizia isto vai dar a volta e não vai ser possível continuar, e isso ficou encapsulado nessa frase que ele terá dito numa reunião do grupo parlamentar, vem aí o diabo, é isto. É atingir o pico, é haver uma conjuntura externa que muda, é haver incerteza que faz retrair investidores, é isto tudo, não é? É isso? Sim, isto é uma versão do diabo em marcha lenta, uma coisa desse género. Aquilo que Passos Coelho falava era mais, de um momento para o outro, os mercados mudavam de humores, Portugal passava a ter um rating mau, um juro altíssimo e entrava novamente em crise. Mas também não é possível continuar a dar tanto a tanta gente. Sim, nesse sentido, nesse espírito, sim. Agora, aquilo que acontece aqui, parece que António Costa já incorporou essa preocupação, é impossível continuar assim, porque aquilo que se conseguiu em 2017 e 2016, que é bater sucessivamente os déficits, porque a economia cresceu mais do que se esperava, e porque os juros baixaram bastante, por uma série de efeitos que foram positivos, mas não dependeram do governo, isso vai desaparecer. E vai ser exatamente o contrário, portanto, crescer menos, juros mais altos, e portanto há de haver um momento em que a situação... Sendo que este orçamento vai ser apresentado a 15 de outubro, como todos os anos, no próximo 15 de outubro, vai ser para o ano de eleições. E, portanto, nesses anos, tradicionalmente, é mera coincidência, com toda a certeza, há sempre mais gavetas que se abrem para a despesa pública e para boas notícias em relação à carga fiscal. Veremos então que espaço é que existe. O que já existe, de qualquer forma, é uma pressão muito grande para a negociação, o que nos leva à nossa novela semanal. Tensão na Geringonça.
Bom, para o episódio de hoje da nossa novela Tensão na Geringonça, temos dois personagens, Jerónimo de Sousa e Catarina Martins. Se alguns pensam que, fazendo chantagem, pressões, para que o PCP feche os olhos e assine qualquer coisa, pois para nós o problema é sempre o mesmo. O problema não está em assinar ou não assinar. O problema está em assinar, saber aquilo que se assina. O descongelamento das carreiras de todos os funcionários da função pública, incluindo as questões do tempo de serviço dos professores e de outros. Está na lei. É para cumprir antes do Orçamento de Estado para 2019. Ou o compromisso que nós fizemos para combater a precariedade. Bem, cabe ao Governo agora retirar as propostas que foram postas à última da hora por acordo com os patrões e que são ao contrário do que estava acordado para combater a precariedade. É preciso que estas coisas sejam decididas antes do Orçamento de Estado para 2019. Ouviu aqui algum ultimato? Não há nenhum ultimato. Rosa Pedroso Lima, estamos no início do verão e todos os anos, por esta altura, nós ouvimos um aumento da pressão dos parceiros do Governo por medidas com impacto orçamental. Este ano há pelo menos uma diferença, que há muito mais pressão de rua do que nos anos anteriores. Estamos a apenas assistir a mais do mesmo e, portanto, a um posicionamento negocial e político do PCP e do Bloco de Esquerda, mas sobretudo do PCP, ou este ano as coisas podem ser diferentes e, de facto, haver um endurecimento que nos leve, no limite, a uma não aprovação do orçamento? Eu acho que sim. Bom, nesta novela, acho que estamos naquela fase em que o casamento está mal. Os sinais de divergência são evidentes e são públicos, já os amigos e os vizinhos se aperceberam. Mas é aquela altura em que se começam a fazer as contas e se percebe que o passo seguinte pode ser ainda mais complicado, porque um divórcio é caro. E como disse o Primeiro-Ministro e explicou o João ainda agora, o orçamento deste enredo é difícil, não há dinheiro. E nesta base do não há dinheiro, a semana passada vocês na Comissão Política falaram em batatas podres. Esta é uma batata quente que é para mantermos a metáfora da agricultura ou da lavoura, mas com quem ninguém quer ficar responsável. Ninguém quer ficar com esta batata quente na mão, isto é, rebentar com o orçamento ou rebentar com este governo. E esta tensão, apesar de toda a gente fazer votos de não, este casamento é um casamento relevante, são muito amigos, Costa falou que a geringonça está no coração dos portugueses, o Pedro Marques esta semana dizia ao Expresso que é todos os anos assim, isto é assim uns arrufos e tal, relativizam. A verdade é que o tom a que chegou o Comitê Central do PCP, desde logo, falando pela primeira vez claramente num cenário de eleições antecipadas, a maneira como Catarina Martins põe as cartas na mesa, o ultimato que ela diz que não faz, mas fez, tornam esta discussão orçamental, eu arriscaria dizer, a mais tremida de todas. E todos os anos, de facto, se antecipavam cenários catastrofistas, mas desta vez não há dinheiro mesmo, já avisou o primeiro, mas Catarina Martins e Jerónimo de Sousa dizem, reparem, o que nós estamos a reivindicar não são novas coisas, sobre isso falaremos na discussão do próximo orçamento. O descongelamento de carreiras já está, é um compromisso do orçamento deste ano. E, portanto, eu acho que a margem negocial, com uma manta tão curta, se arrisca ou a destapar os pés ou a destapar o pescoço. Se nós concretizarmos, nós vemos que só nas últimas semanas tivemos não só um acordo para o Código de Trabalho, que hostilizou completamente as posições do PCP e do Bloco, como depois temos frentes ou sindicais, ou de reivindicação, ou nos serviços públicos, que são as dos professores, são os problemas na saúde que entrou em muito mais exaustão, chamemos-lhe de recursos, pela abrangência com as 35 horas. Temos problemas na justiça que têm sido menos evidentes, ou menos noticiados, mas há uma grande reivindicação sobre falta de pessoal, mas também na área da justiça. Portanto, temos aqui um cúmulo de situações que convergem praticamente todas elas na administração pública. E o PCP, como o Bloco, mas sobretudo o PCP, tem liderado essa contestação também com
parceria, chamemos assim, de Arménio Carlos, que também entrou recentemente em cena. Sem dúvida. E este fim de semana, esta semana, enquanto no Parlamento o PS dava um sinal claro de que não ia nas pretensões do Bloco e do PCP, de facto chumbou 6 propostas do PCP e do Bloco e só deixou passar coisas mínimas, e o saldo foi francamente negativo. Passaram 2 propostas do PCP e do Bloco, chumbaram 6, com alianças com a direita, que Arménio Carlos dizia estava cá fora no Parlamento a prometer um verão e um outono escaldantes, ou quentes, de luta. O nível de greves e de reivindicações nestes últimos 3 meses foram muito violentos. E agora tu não tens uma greve, a não ser às horas extraordinárias no setor da saúde, mas vai complicar muito a vida dos hospitais, está a complicar. O sinal de alarme dado pelo Presidente do Conselho de Administração do Hospital de São José, se não engano, é um sinal. A administração do Hospital de São João cancelar 74 camas na primeira semana de cumprimento de uma reivindicação que lá está, foi conseguida pela esquerda para o orçamento de 2018, é um sinal muito preocupante. E a saúde é daquelas áreas, como a educação, em que são de uma sensibilidade social automática. Há um problema no hospital, há um problema de falta de assistência e não direi que tem o efeito Pedrógão, mas não calha bem no currículo 2.0. Mais do que isso, há uma conjugação, há aqui um cocktail que diz muito à esquerda, porque repara, se olhares para as áreas essenciais daquilo que deve ser uma política de esquerda, Estado Social, saúde e educação, estão no estado em questão, administração pública, espinha dorsal do Estado Social, os conflitos que existem. E até se formos para uma área que tem, sobretudo, um valor simbólico para aquilo que entendemos como políticas de esquerda, como a cultura. Deixou de se falar, entretanto, mas sabemos que a cultura continua suborçamentada. Houve aqui há 2, 3 meses uma revolta dos operadores da cultura por causa da lei do apoio às artes. Ou seja, quando nos aproximamos das eleições, os 3 partidos que formam esta maioria de esquerda têm as áreas essenciais daquilo que deve ser uma política de esquerda numa situação cuja fotografia não é exatamente agradável de apresentar ao eleitorado. Sim, que o governo de esquerda é este que falha. O governo de esquerda é este que tem os hospitais a encerrar aulas, a retirar camas, a demissão da sexta-feira passada e, sobretudo, a retórica que acompanhou essa demissão dos diretores de serviço de Lisboa, falando de uma situação de emergência, da necessidade de um programa, de um plano de calamidade. Tudo isto assinala uma deterioração do serviço público que dificilmente pode orgulhar partidos de esquerda quando se aproximam de ir a votos. E bem podem dizer, mas revertemos as 35 horas para os funcionários públicos. Eu tenho dúvidas que os funcionários públicos dos hospitais que ganham individualmente, objetivamente, com essa decisão, fiquem satisfeitíssimos ao perceber que as suas condições de trabalho se tornam muito mais difíceis pelo facto dessa promessa ter sido cumprida. Portanto, é aquela questão da manta que há sempre alguma coisa que fica destapada. E sobretudo na questão da lei laboral, que é obviamente uma matéria central da esquerda, também é difícil de perceber para o eleitorado socialista como é que um primeiro-ministro que se propunha reverter grande parte das alterações feitas pelo anterior governo tem tanta dificuldade em aceitar, por exemplo, os 25 dias de férias. Porquê? E é muito difícil justificar que não há dinheiro para fazer seja o que for. Exatamente. Quando nós estamos com o déficit, ou vamos estar com o déficit mais baixo em 40 anos. E sobretudo anos, depois de meses a ensaiar o discurso de que esta nossa estratégia de devolução de rendimentos e direitos às pessoas teve resultados económicos. Nesse sentido, o espartilho em que o PS se autocolocou, nomeadamente em matéria laboral, pode ser difícil de explicar ao eleitorado. E, por exemplo, a posição dos administradores hospitalares são pessoas insuspeitas de pertencerem aos quadros do PCP, não é? E que sejam joguetes da estratégia da CGTP. Portanto, isto já passou um bocado a margem
de controle da esquerda pura e dura, e nesse sentido é arriscado. Rosa, deixa-me só, tu falavas das leis laborais, e é interessante que desde o início a coligação que forma este governo é uma coligação que se fez para, primeiro, afastar Passos Coelho do governo, segundo, para reverter as políticas de Passos Coelho. E a política alternativa, certo? E havia todo um pacote de reversões que estava programado desde o início. Nunca esteve lá a lei laboral. O PCP e o Bloco exigiam essa reversão, o PS nunca aceitou, e aliás creio que não está em nenhum dos acordos não assinados, porque o PS não aceitou isso. Do meu ponto de vista, esse é um dos maiores elogios que este governo faz ao Executivo anterior. É perceber a importância da alteração da lei laboral que foi feita nessa altura e, sobretudo, o impacto que essas alterações têm no crescimento do emprego que se verificou ao longo desta legislatura. Os ratings, etc. E até nos dados objetivos, no crescimento do emprego que se verificou, que começou ainda na legislatura anterior e que continuou ao longo desta legislatura. E, portanto, desse ponto de vista, o PS nunca enganou ninguém. E, portanto, é óbvio que era uma bomba relógio. É estranho que se tenha deixado que ela explodisse agora, no fim da legislatura, mas enfim. Mas há uma coincidência que eu queria só assinalar, e eu tenho pouco mais a dizer para além de assinalar a coincidência, mas ela existe. Há precisamente 6 semanas, o PS fez um congresso que ovacionou um secretário de Estado, porque foi ao congresso dizer: o caminho é pela esquerda, não precisamos da direita para nada, o que houver a fazer, far-se-á pela esquerda. Nas 6 semanas desde essa ovação, nunca a relação entre o PS e a esquerda foi tão má. Portanto, há aqui um timing absolutamente extraordinário. E o secretário de Estado em causa, Pedro Nuno Santos, também apareceu bastante menos do que nos apareceu bastante menos. Está aparecido em combate, nesse combate, se calhar. António Costa não deixou que ele tivesse a última palavra, porque António Costa cobriu a parada explicando que isto é para fazer como se tem feito, ao centro, com moderação e com rigor nas contas públicas. Aliás, ele enfatizou muito na altura os avisos de que não se pode, que entretanto tem repetido, não se pode deitar a perder tudo o que se conseguiu até agora. Naquilo que não é exatamente um elogio para os parceiros, porque o que ele vem dizer é ceder às pressões dos parceiros, é deitar isto tudo a perder, porque eles são os irresponsáveis e não se preocupam com o rigor das contas públicas. Portanto, é muito interessante que o Congresso do PS tenha, ao mesmo tempo que, obviamente, voltou a aclamar António Costa, tenha ovacionado alguém que, nas semanas seguintes, é absolutamente destruído pela realidade. Mas repara, o Augusto Santos Silva vem este fim de semana dizer: não se trata de o PS querer governar com a esquerda para umas coisas e querer o acordo do PSD para outras. Bom, mas na verdade, se não se trata disso, parece, não é? Parece. Quando ele tem a necessidade de dizer essa frase... Desde logo, é todo um statement. E é interessante que tem havido alguma agitação no grupo parlamentar do PSD perante a possibilidade de ser o PSD a viabilizar. Mas também no grupo parlamentar do PSD qualquer coisa serve para haver agitação. Precisamente, até porque boa parte do grupo parlamentar do PSD está objetivamente em oposição interna à liderança do partido, no que aliás é retribuído pela liderança do partido, mas pronto, esse é o assunto para o tema seguinte. Mas o que é curioso não é tanto a agitação no PSD por causa deste clima de namoro entre o PSD e o PS. O que é curioso é a agitação que começa a crescer no PS, uma parte da bancada do PS que começa a achar esta proximidade demasiado perigosa entre António Costa e Rui Rio. Aliás, no outro dia o Público tinha uma manchete com isso, que foi uma manchete quase em espelho de uma outra manchete que o Público já tinha feito. Eles fizeram uma manchete a dizer que uma parte do grupo parlamentar do PSD ameaçava revoltar-se se fosse obrigada a votar a favor do Orçamento de Estado, que é uma hipótese que eu acho que está absolutamente posta de parte. Aliás, o Expresso explicou que o PSD votará contra, mas poucos dias depois há outra manchete do Público dizendo que uma parte do grupo parlamentar do PS está em pânico e a ranger os dentes com esta proximidade excessiva de António Costa ao PSD. Quando ouvimos Jerónimo de Sousa falar nas últimas semanas e ouvimos ou não ouvimos Rui Rio, cujas intervenções têm muito menor número, parece às vezes que o líder da oposição é Jerónimo de Sousa e não Rui Rio. Rui Rio tem feito oposição, mas parece mais determinado, sobretudo, em marcar posição. E agora, na Justiça. Filipe Santos Costa, tu entrevistaste Mónica Quintela para a edição deste sábado do Expresso. Ela é porta-voz do Rui Rio para a área da Justiça e já tem trabalho preparado
para apresentar propostas para esta área, que são propostas que destroem, como nós escrevemos em manchete, desfazem precisamente aquilo que tinha sido feito no governo de Passos Coelho. Isto são propostas políticas com força para Rui Rio começar a marcar agenda e debate à volta das suas propostas? Sejamos cautelosos. Ainda não são bem propostas e nem sequer há a certeza de quão formatadas, quão concluídas estarão essas supostas propostas quando elas surgirem. Aliás, Rui Rio tem feito questão de pôr água na fervura em relação a esse relatório do PSD sobre a Justiça, dizendo que será um documento aberto que identifica os grandes problemas da Justiça e os caminhos por onde se deve ir para um consenso amplo no sentido da reforma da Justiça. Ou seja, pode haver pontos que o PSD acha importante mexer, mas não sabendo bem como. Eu sei que isto parece estranho, eu próprio estou com dificuldade em explicar isto sem que isto pareça uma coisa esquisita. Mas há casos em que ficou evidente durante a entrevista que o PSD não sabe o que quer fazer. E em casos tão simbólicos como a questão das violações do segredo de justiça, das fugas de informação. Rui Rio fala permanentemente disso há anos. Há anos que uma das grandes críticas de Rui Rio ao funcionamento da justiça é a questão dos julgamentos na praça pública, é a questão dos megaprocessos que permitem fugas cirúrgicas de informação para queimar os suspeitos antes do julgamento. Falou-se disso na entrevista e depois a porta-voz do PSD questionada sobre, ok, todos sabemos que isso é um problema, como é que se resolve? E ela acaba por responder, não temos uma proposta para isso. Não temos uma solução, nem sequer uma proposta. E isso é sintomático daquilo que pode aí vir, que é qualquer coisa um pouco vaga, identificando os estrangulamentos do sistema, mas não necessariamente apresentando propostas. Mas áreas em que a Mónica Quintela foi um bocadinho mais concreta, percebe-se que há a intenção de desfazer uma parte daquilo que foi feito pelo anterior governo do PSD. Fica bastante clara a forma como a porta-voz do PSD se demarca de reformas de Paula Teixeira da Cruz, nomeadamente o mapa judiciário. Ela consegue dizer esta coisa surpreendente. Quando foi a reforma do mapa judiciário, houve o encerramento de uma série de tribunais. O atual governo alterou essa decisão em relação a uns poucos tribunais. O PSD acha que é preciso ir mais longe na reversão dessa reforma do que este governo já foi. Isso é estranho. Reabrir mais tribunais, não foi? Reabrir mais tribunais, sendo que mesmo os tribunais que foram reabertos por Francisca Van Dunen, os dados indicam que são tribunais que onde praticamente não há julgamentos. Não acontece nada. Reabriram por reabrir, por uma questão de statement político, e por muito válido que seja, de proximidade às populações, o que for. E, portanto, na crítica, na reversão das políticas de justiça do anterior governo, aparentemente o PSD quer ir mais longe do que este governo tem ido. Daí o caso do mapa judiciário, a Mónica Quintela falou do Código de Processo Civil, falou de uma questão que é o procedimento de inventário, que a anterior ministra tirou dos tribunais e entregou aos notários. E mesmo em relação a políticas que Paula Teixeira da Cruz não conseguiu implementar, mas que defende, como seja a criminalização do enriquecimento ilícito e a introdução na justiça portuguesa da delação premiada, o PSD, a porta-voz do PSD diz que é frontalmente contra e destrói, aliás, com argumentos, nesse caso, bastante sólidos, as propostas de Paula Teixeira da Cruz. Portanto, fica a sensação de que, mais do que fazer oposição ao atual governo, o PSD quer fazer, como tu dizias, quer tomar posição por contraponto ao PSD de Passos Coelho. E isso é bastante surpreendente. Isso é tão surpreendente como é o tom vago
das propostas que o PSD está a sugerir numa área que é tão central na afirmação pública de Rui Rio, enquanto protagonista político. Lembramos a proximidade entre Mónica Quintela e Lina Fraga, não é? Exatamente, aliás, já havia um statement de Rui Rio. Pois que ele afastou a Helena Fraga, nesse caso. Não. Houve um primeiro statement de Rui Rio em relação à Justiça, ao chamar para vice-presidente do PSD uma pessoa que ninguém sabia sequer que era do PSD. Portanto, a escolha de Helena Fraga, que não tem experiência partidária, que não tem experiência política, a não ser a intervenção que teve enquanto bastonária da Ordem dos Advogados. E essa intervenção foi altamente politizada. Mas a escolha de Helena Fraga para vice-presidente do PSD já foi o cavar de uma ruptura em relação às políticas do governo anterior. E agora escolhe como porta-voz para a Justiça a advogada Mónica Quintela, que fazia parte da direção da Ordem com a Helena Fraga. E, portanto, daí que Paula Teixeira da Cruz, numa notícia que o Expresso pôs online esta segunda-feira, ao final da tarde, Paula Teixeira da Cruz diz que não fica surpreendida por isto, porque é consequente com o que estas pessoas foram dizendo ao longo do tempo, mas, no entanto, tendo em conta o teor algo vago daquilo que vem sendo dito, espera para ver. Aliás, ela diz que aguardará gelidamente e, uma vez havendo propostas, não deixará de as comentar. Mas é claro que é intencional pôr gasolina na fogueira da bancada parlamentar do PSD com este tipo de intervenção? Parece-me que uma parte... são duas coisas distintas que, neste caso, confluem. Parece-me que uma parte da afirmação política de Rui Rio, enquanto líder do PSD, passa por um clima de tensão permanente com o grupo parlamentar. Então sim, há tensão na outra geringonça. Também há tensão na outra geringonça, exato. Aliás, não por acaso a manchete do Expresso este sábado era PSD de Rui Rio, desfaz reforma da Justiça do governo anterior. Como se houvesse dois PSDs formalmente. Cada qual tem a geringonça que merece. Exatamente. Olha. Mas repara, uma parte da afirmação da personalidade de Rui Rio enquanto líder da oposição passa por essa tensão com os deputados. Eles estão lá a fazer intriga. Esses políticos que estão lá no grupo parlamentar a fazer intriga, eu sou diferente deles. Rui Rio não perde uma oportunidade para dizer que é diferente do PSD que existia até agora. Repara, ainda agora quando foi a Operação Tutti Frutti, veio o secretário-geral do PSD dizer isso são umas batatas podres e nós nem os conhecemos. No entanto, no caso da Justiça, há muitos anos que Rui Rio tem um discurso antissistema, no sentido de ser muito crítico do sistema de justiça como ele existe, porém é muito vago nas propostas que apresenta. E este é o momento da verdade. Ou tem propostas alternativas e consegue explicá-las, demonstrá-las, ou então continuamos a falar sobre diagnósticos e pouco mais do que isso. E haverá outro momento de marcação, que será à altura da substituição ou renovação do mandato da Procuradora-Geral da República, que será ainda este ano. Não é uma decisão do PSD, como bem sabemos, é uma decisão do Presidente da República, mas resulta tipicamente ou tradicionalmente de um entendimento, chamemos-lhe de regime. Bom, isso vão ser coisas que nessa altura não nos vão sair da cabeça com toda a certeza. Hoje, o que não nos sai da cabeça... João Silvestre, o que é que não te sai da cabeça? Eu nisso acho que partilho o interesse com milhões de pessoas no mundo inteiro, que é o resgate dos miúdos que estão na gruta na Tailândia. À hora que estamos a gravar foram resgatados 8 dos 12 miúdos, mais o treinador. Sim, portanto parece estar a correr bem, nesse sentido é um processo que vai demorar 1 ou 2 dias, porque tenho de resgatar os últimos 4, mais o treinador. E eu pessoalmente vou continuar a acompanhar com todo o interesse e presumo que muita gente em todo o mundo vai estar, porque isto é um filme em direto que nós estamos a ver e que tem tudo para correr bem, pelo menos até agora está... Eu diria que tem tudo para correr mal e tem corrido bem, não é? É um milagre. Esperemos que, ou melhor, exatamente. Esperemos que tinha tudo para correr mal, mas até o fim, mas é muito visível a comoção que está a gerar e a convocatória generalizada que está a gerar. Rosa, o que é que não te sai da cabeça? Depois do pensamento do que não sai da cabeça do João, isto parece menor, mas não é de outro género.
Não me sai da cabeça que uma notícia da Raquel Albuquerque esta semana no Expresso, de que há arquitetos a ganhar menos do que serventes, mas há mais. Há engenheiros civis a ganhar menos do que ajudantes de pedreiros, diretores de marketing a ganhar muito menos do que montadores arrumadores de armazéns. Isto coloca, e aqui há uns tempos havia uma manchete do Público que explicava que havia grande dificuldade em encontrar mão de obra para as limpezas dos hotéis do Algarve, que já se estava a pagar 15 euros por hora, o que dá uma média de 2.400 euros por mês. E eu interrogo-me, sendo Portugal o país, aliás é o 4º país europeu, onde as famílias mais gastam e mais investem nos estudos universitários dos filhos, que esforço, a competitividade, a dificuldade de acesso ao ensino superior, se isto faz algum sentido. Acho que a nossa economia está a mudar muito, acho que os baixíssimos salários já estão a atingir Eu não vou passar a palavra ao João Silvestre, porque senão agora estaria 5 minutos a explicar. Ele teorizaria sobre isso. Seria ótimo. Mas, de facto, optar sobre entre... o perfil da economia portuguesa e do mercado de trabalho, só que já não temos tempo. Exatamente. Fica para o outro pensamento. O outro não te sai da cabeça, mas a mim não me sai este. Filipe Santos Costa, o que é que não te sai da cabeça? Olha, eu estou a padecer de uma condição que é síndrome da abstinência por antecipação. E eu explico, é que o Mundial está quase a acabar. E estamos em contagem... Eu também sofro. Estás a sofrer, imagino que estejas a sofrer. Tiraste uma ideia. Estamos na contagem decrescente para o fim do Mundial, só faltam 3 jogos, 4 contando com aquele jogo sempre um bocadinho deprimente, que é para a atribuição do 3º e 4º lugar. E eu já estou... Para mim o Mundial é ótimo na fase de grupos, que é quando há 3 jogos por dia e podemos escolher se queremos ver esta vedeta, aquela vedeta ou a outra vedeta. E já só há 4 jogos. Eu estou naquela fase em que, para evitar que isto acabe depressa, já torço para que todos os jogos vão a prolongamento e até a penaltis, várias rondas, e até tive sorte nos quartos de final e agora vamos assistir a esta fase final do Europeu. Qual é o teu candidato favorito? Olha, já foi a Croácia, mas desde que a Croácia despachou a Argentina por 3-0 não fez nenhum jogo de jeito. E neste momento, confesso, gostaria que ganhasse a Inglaterra, porque é a Inglaterra, mas acho que tanto a França como a Bélgica têm as melhores equipas deste torneio. Portanto, já me dei de favorito assim algumas vezes. Não... Bom, e porque a Inglaterra é a Inglaterra, a mim o que não me sai da cabeça são as demissões desta segunda-feira, associadas ao Brexit, demissões no governo. O Reino Unido ainda não saiu da União Europeia, mas já saiu do governo do Reino Unido o responsável pela pasta do Brexit, assim como o ministro Boris Johnson. Enfim, é um governo que está em crise, como percebemos, que provavelmente vai resistir a esta crise, até porque já se percebeu que o primeiro-ministro que conduzir ou cumprir o Brexit vai ser politicamente consumido por ele, e a própria oposição pensará que mais vale que seja Theresa May a ser consumida por ele do que alguém no lugar dela. Agora, também é muito evidente o que é que o Reino Unido vai querendo. Estas demissões ocorrem na sequência de divergências internas sobre propostas que incluíam uma zona de comércio livre entre o Reino Unido e a União Europeia, e isto deixa muito evidente aquilo que o Reino Unido vai querendo, que é ter comércio livre, portanto, transações, se quisermos, livres, mas não pessoas a circular, não a circulação livre de pessoas entre a União Europeia e o Reino Unido. Veremos como é que a União Europeia cede ou não cede nesta proposta desequilibrada. O dinheiro não pode ser tudo e, sobretudo, não pode ser aquilo que resta do que está por trás do Brexit, que é não apenas a não livre circulação de, enfim, como chamamos na União Europeia, de bens e produtos, mas sobretudo que não ponha em causa, ou que uma coisa não seja a contrapartida de outra, a circulação de pessoas. Isto está tão sério. Pois está muito sério, está muito sério. Está tão sério. Bem, mas a Inglaterra vai ganhar ou não vai? Mas podemos ir sempre buscar Boris Johnson quando ele era colunista do... Sim, mas há uma parte divertida que é
O adeus do Reino Unido à União está difícil, mas entretanto já disseram adeus a 2 ministros e portanto de adeus em adeus, de adeus em adeus, vão-se afastar. De adeus em adeus, nós vamos dizer adeus da maneira contrária, que é com esta música não vamos dizer adeus, e dizemos adeus não dizendo adeus, com o final deste episódio, que teve a edição multimédia do João Santos Duarte e o grafismo do Tiago Pereira Santos. Adeus. Quem vai dizer adeus? Rosa, Conjunto Académico João Paulo. Não te esqueças. Vou fixar, vou já até anotar.